Sol Gold. Então, vamos lá. Tá gravando, viu? Tá bom. Compartilhar aqui contigo. Ó, essa é uma questão, igual eu estava falando anteriormente. Ela, como é que fala? Ela foi uma questão anulada pela banca, tá bom? Só para você ter uma noção. Ela foi uma questão que o pessoal conseguiu derrubá-la com questão de recurso, tá? Por conta da elipse aqui, por conta de duplo entendimento, tá? Então, é uma questão que nós vamos lê-la, só que nós não vamos nos aprofundar tanto nela para a gente não perder tanto tempo nela, tá? Mas só para você ver vamos dizer assim, o que levou essa questão ai meu Deus, ser anulada, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos para o enunciado da questão, ó. Assinale a opção que contém o verso do texto, que demonstra a estratégia de coesão textual consistente na elipse. Lembra, o que é a elipse? Você vai alterar, você vai retirar uma palavra. Era aquela velha questão, né? Ela tá, mas não tá? Sei. Entendeu? É aquela questão de... Quando a gente fala elipse, a palavra, ó, imagina essa tampa aqui, ó. Era para ela estar aqui. Só que aí eu vou retirar, ela continua aqui na minha mão. Só que ela tá elíptica, ela tá escondida. Se eu abrir a mão aqui, ela tá. Uhum. Só que aí agora ela não tá mais vista. Então ela tá, mas não tá. Você consegue imaginá-la, mas você não consegue vê-la, tá? Então olha lá. Uhum. Que consiste na elipse de um substantivo previamente mencionado no texto. Aí vamos lá. Ó. Socorro, alguém me dê um coração. Que seja, ou que esse já não bate nem apanha. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Né? Ó, socorro, alguma rua que me dê sentido. Aí letra D. Qualquer coisa que se sinta. Deve ter algum que sirva. Deve ter algum que sirva. Beleza. Nesse caso aqui, vamos lá, quais são as questões que a gente julga como certo? Já vou botando aqui, ó. A letra B, B de bola, e a letra E são as questões que a banca considerou como correta. Entendeu? São dois itens, perdão, na questão, são dois itens que são como correta. Por quê? Ó? Socorro, ó, letra B. Esse já não se bate nem apanha. Esse o quê? Ó? Cadê aqui? Taranã. Uhum. Ninguém me dê. Ó, ó. Aí. Socorro, alguém me dê. Tá vendo aqui? Aham. Ó, socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Esse o quê, ó? Esse Esse coração. coração. Então tá subentendido aqui, ó. Esse não tem uma Aham, expressão tá. elíptica aqui. Beleza? Aí o outro, ó. Deve ter Saber. algum que sirva. Aí vamos lá, ó. Mais embaixo. Algum também, né? Algum que sirva, algum. Elipse. Cadê? Ó, qualquer que sinta, ó, socorro, alguém me deu um coração, que esse já não bate nem apanha. Esse o quê? O coração. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta, que tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Algum quê? Algum Sentimentos. sentimento. Então, a ideia é que e dá elipse também. Então, a banca falou que só tinha uma alternativa correta. Porém, a gente consegue subentender que a letra... Subentender não, a gente consegue entender que a letra D e a letra E, elas apresentam B, B e elipses E. também. Tá bom? Então, coloca aí D e E. Pelo fato de ter Uhum. duas questões, ou duas questões não, duas alternativas corretas, a gente tem que chegar ao consenso que
tem que ser eliminada essa questão, anulada. Então, seria uma questão que, se você tivesse errado ou acertado, ó, se você tivesse acertado, beleza, ia ganhar o ponto dela. Se você tivesse errado também, beleza, ia ganhar o ponto dela. Ela foi Anulada. coisa anulada mesmo, né? Anulada pela banca. Ah, tá, deixa eu anotar aqui. Ela foi anulada pela duplicidade de respostas. Uhum. Mal feita, né? Não é que é mal feita, é porque, assim, por O incrível que pareça, examinador não atentou. ele não passou, né? Passou batido, né? É. Nossa, eles nem revisam para fazer uma questão, meu Deus, tem que revisar. Cara, pior que pode ser, assim, a questão é que revisa, Fabiana, né? A questão é porque, possivelmente, isso aqui é uma questão que o cara já devia estar muito cansado, É, tem todo um contexto, né? Não pode só falar que o hum, cara cagou o pau. A gente só, só julga, né? a gente tem que pensar, cara, vai que essa daqui é a última questão que ele fez no dia de trocentas É. mil, De entendeu? madrugada, né? A De gente não sabe. madrugada para cumprir um prazo, né? Porque é Ah, complicado. E essas questões, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira. Se eu não me engano, essas questões são vendidas, né? Cara, ação medidas? é Nossa. porque assim, eu não sei, existe uma forma de você, por exemplo, eu sou um cara que tem uma notoriedade aí na sociedade, Ah, certo? contrata a Aí pessoa. isso aí a banca, ela contrata essas pessoas para fazer questões para ela. Entendeu? Ah, tá. Aí, por isso que, assim, por isso que eu falo que elas são vendidas, né? Porque o cara, Hum. ele é contratado para elaborar a questão. Então, vamos para a questão de número 37. Ó, certo ou errado, tá bom? É uma questão muito legal de se trabalhar também. Por quê? No primeiro parágrafo, a forma pronominal seus, olha lá, ó, seus, forma pronominal. Em seus primórdios, todo direito foi um direito de prerrogativa, ou privilégio dos reis ou dos grandes, em suma, dos poderosos. Eita, menino. Então, vamos lá. Lá no texto, ó, no primeiro parágrafo, a forma pronominal seus, em seus primórdios, tem como referente o termo ato jurídico político originário? Vamos lá para o texto. Ó. O texto em questão é: ó, a gente está falando seus, ó, seus, no primeiro parágrafo. Parará. Em seus primórdios, em seus primórdios, é isso? Em seus primórdios. Olha lá, ó. Lá depois do... Tem ali, ó, para uma crítica da violência, na linha de baixo. Lá no finalzinho, tá vendo? Oh, Então, olha lá, ó. Em seus primórdios, todo direito, ó, em seus primórdios quer dizer o quê? No início, lá no início, tal. Em seus primórdios, todo direito foi um direito de prerrogativa ou privilégio dos reis ou dos grandes, em suma, dos poderosos. Olha lá, ó, em seus primórdios. Primórdio de quê? Ó? E seus, os seus está dando ideia de quê? Está se relacionando ao quê? Primórdio de quê? Hein? ai, professor, nem prestei atenção que eu tô aqui sublinhando. Uhum. Ó, a palavra Hum. primórdios, ela está dando ideia, ela está se relacionando com quem? No início do direito. Ó, em seus primórdios, em que seus primórdios? Nos primórdios do direito, ó. Então, ó, os seus, o pronome seus, em seus primórdios, ele está se relacionando com o direito, Uhum, entendeu? entendi. Então, quando a questão fala que os seus está se referindo a ato jurídico político originário, está errado. Por que está errado? Porque os seus
Ele não está se relacionando com seus primórdios, ou com ato jurídico político originário. Hum. Está se relacionando com o direito, todo direito. Ah, tá. Isso é concurso de tribunal, né? Isso. Eu nem vi aqui. Eu virei a página. Ministério Público, Tá certo. 2021, isso aqui. Tem a ver. Sim, sim, ó. Então, a questão aí, ó, que está sendo julgada é, ó, no primeiro parágrafo, a forma pronominal seus em seus primórdios tem como referente o termo ato jurídico político originário? Não, isso lá na frente, ó. Ah, não. Tá bom? Tá Então, bom. aqui, ó, ele está dando uma noção catafórica, por incrível que pareça. Deixa eu escrever aqui. Que aí, no caso, os primórdios em questão aí são os primórdios do direito. Tá bom? Vamos para a questão de número 38. É isso daí, doutora Fabiana Raquel. Doutora Raquel, é mais forte, ó, quando a professora Fabiana e doutora Raquel. Ah, professor, Aí, só ó. você mesmo. Aí, ó. Fabiana tem mais cara de professora. Raquel É, tem mais cara advogado. de advogada. É igual aquela novela, né? Da Ruth e da Raquel. A Ruth era a boazinha. É A mesmo. Raquel era malvada, né? Tinha até o da Lula. É, Cara, a Rutinha, né? A é Rutinha, verdade. né? Então, vamos lá. É. Então, Raquel já tem aquele lado já mais malévola. Então, olha lá. No penúltimo período, ó, a questão 38, hein? No penúltimo período do segundo parágrafo, a palavra ambos refere-se a passado e futuro. E aí? Ambos. Em Como tese, ambos tá fazem. certa, né? É. Aí tem que voltar lá no No trecho. penúltimo. Ele concluiu o quê? A partir dele, concluiu o quê? Ó, ele Ah, concluiu que, em total, é penúltimo? É isso mesmo. Ó. Ele é. concluiu que, em total oposição às presunções do senso comum, o passado compartilha com o futuro a ruína incurável da realidade, esquivando-se. Ó, o passado compartilha com o futuro a ruína. Ó, o passado compartilha com o futuro. Então, a gente tem duas coisas aqui estabelecendo duas relações, né? A relação de duas coisas. A relação do passado com o futuro. A ruína Futuro. incurável da realidade, da irrealidade, esquivando-se, esquivando-se, evadindo-se obstinadamente, como ambos, olha aí, ó, o ambos aqui, ó, É. Como ambos o como fazem. ambos o fazem das redes, como ambos os fazem, das redes torcidas de palavras movidas pela lógica. E aí, ladies and gentlemen, Eu acho que é verdadeiro. por quê? Tá falando do passado e compartilha do futuro. Isso, ó. É anáfora. Está se referindo ao tema anterior, né? Isso. Aqui, ó. Ó, no passado Anáfora. e o futuro, esquivando. Como ambos o fazem, como ambos o fazem, das redes tecidas de palavras movidas pela lógica. E aí, ó, nesse caso aí, ó, o pronome ambos significa os dois. Entendeu? Uhum. Ambos, ó, a palavra ambos está se referindo a É os dois. os dois, ou então Passado um e e outro, futuro. ou então um e outro. Portanto, então eu posso dizer logo, ele vai fazer essa referência aos dois termos já mencionados, entendeu? Que tem a relação entre si. Qual é esses dois termos já relacionados que têm relação entre si? Passado e futuro. Logo, a gente está diante de uma questão certa. Então, o termo
Ambo, né? A palavra ambo, ela se refere a passado e futuro aí nesse texto, tudo bem? Tudo. Então, ótimo. Então, a gente está diante de uma questão certa ou... É certa. E certa ou errada? Certa, né? Ó. Então, olha lá, ó, mais uma vez. Tchurururu, ele conclui que, em total oposição às presunções do senso comum, o passado compartilha com o futuro a ruína incurável da realidade. Quem compartilha com o que com quem a ruína incurável da realidade? Ambos, a gente pode falar. Ambos quem? Passado e futuro. Se ligou? Pegou a visão? Então, vamos seguir o bonde. Segue o fluxo. Questão de número 39. Olha lá. No que se refere aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item a seguir. No parágrafo, a forma pronominal lhe, ó, o lhe, retoma autor. Olha lá, ó. Vamos no início do texto aqui, ó. Tá lá no primeiro parágrafo. Tá bom? A palavra stalking, em inglês, significa perseguição e é o termo utilizado pelo legislador da tipificação de um crime que engloba condutas que atentem contra a liberdade, a intimidade e a dignidade. Beleza. Entende-se o stalking ou o crime de perseguição como um delito que exige uma perseguição reiterada pelo autor, não consentida pela vítima que lhe cause medo. Esse lhe está dando uma ideia de... Está dando ideia, está se referindo, está retomando a autor ou não? Para mim, tá. Na Eu colocaria verdade, certo. o lhe está se retomando a A vítima. vítima? Uhum. Ah, eu parando para pensar aqui, indo devagar, né? Com a atenção dá para a gente ver mesmo. Não consentida pela vítima, que lhe cause Yes. medo. O medo vem da vítima. É como se eu estivesse falando assim, que cause a ela medo, Uhum. ou então que É cause igual a ela. medo a ela. Ó, não A ela consenti, cause ó, medo. Uhum. reiterada pelo autor, não consentida pela vítima, que cause medo a ela. Angústia, ó, que cause medo, angústia e sentimentos a ela, Desafio. Aham. né? Ó, além de repercutir diretamente na vida, na sua vida, de maneiras diversas. Então, o lhe, a gente pode dizer que ele está se referindo à vítima. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de referência, tá? Tem que ir com Uhum. calma. Ó, olha ó, presta atenção no detalhe da substituição. Olha só, ó. Entende-se o stalk ou o crime de perseguição como um delito que exige uma perseguição reiterada pelo autor. Beleza. Não Uhum. consentida pela vítima, que lhe cause medo, que lhe cause medo, ó. É pela lógica, ó. O crime vai causar medo pelo autor, no autor ou na vítima? Na vítima, é pela lógica, é. Pela lógica aqui, ó, pelo contexto, pelo rumo aqui, ó, vamos dizer assim, ó, pelo rumo, vamos dizer, a última instância de raciocínio seria ir pelo rumo. Então, pelo rumo, esse crime de stalking, ele vai causar medo em quem? No autor ou na vítima? Pela lógica, causa medo na vítima. Ah, tá, entendi. É, tem que prestar atenção, né, professor? Se No você dia não lá vai no pela via, fundamental. ó, se você não vai por uma via, tenta
e por outra. Qual a outra? A outra via do contexto. Olha só. Entende-se o stalking ou o crime de perseguição como um delito que exige uma perseguição reiterada pelo autor, não consentida pela vítima, que lhe cause medo. O que vai causar medo? O autor ou o crime? Aqui, ó, no caso, ó, quem é que sentiria medo? Perdão. O autor do crime ou a vítima do crime? É a vítima. A vítima, entendeu? Então, Entendi. logo, nós estamos de uma questão errada. O raciocínio dela, ela é errada, tá? Gabarito wrong. É o errado. Vamos lá. A expressão este importante acontecimento histórico faz referência... Eita, menina, aí sim, ó. Tá lá no... Vamos lá, não precisa nem... Vamos direto ao texto, ó. Ó, este importante acontecimento histórico. Vamos lá, ó. Começarei, lá no primeiro parágrafo, tá bom? Começarei por vos contar em brevíssimas palavras um fato notável da vida camponesa ocorrido numa aldeia dos arredores de Florença há mais de 400 anos. Isso aqui é uma narrativa, né? Se a gente fosse perguntar aqui, ó, qual era... Perdão. Se a gente fosse perguntar qual era o tipo... Eita! Qual era o tipo 7 golinhos de água que Não passa. é? Tomar o golinho da água aqui. 7, você toma 7. 7 golinhos passa. 7? Pronto, tomei 7 aqui, ó. Essa foi Vai boa. passar. Essa foi Mas boa, é viu? verdade, professor. Eu tomo 7, mas 7 assim. Um de cada vez. Ah, eu tomei 7 Entendeu? goladas aqui, ó. Gut, 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 Mas vai gut. passar também. Mas Vai acho que sim. passa. Então vamos lá. Vamos ver aqui agora, né? Vai constatar. Então é uma narrativa. Se a gente tivesse diante de uma questão de tipologia textual, você poderia marcar sem sombra de dúvida que isso aqui é um texto tipicamente narrativo, tá? Não seria uma dissertação, não é um texto dissertativo, não é um texto descritivo, ele é um texto narrativo. Narrativo. Porque você tem aí a predominância dos verbos no passado, você tem um tempo, certo? Você tem um tempo, né, quando aconteceu, que é 400 anos, você tem um lugar onde aconteceu, e provavelmente daqui a pouco vai começar a entrar os personagens. E ainda tem um narrador em primeira pessoa. Começarei. Entendeu? Olha aí, ó, só em 2 linhas a gente tem esse tanto de informação. Viu aí, ó? Em 2 linhas a gente pega que tem um lugar, tem uma história e tem um narrador. E tá no passado. Tá? Permito-me pedir toda a vossa atenção para este importante acontecimento, porque ao contrário do que é corrente, a lição moral extraível do episódio não terá de esperar o fim do relato. Saltar-vos-á, olha que legal, saltar-vos-á ao rosto não tarda. Bonita expressão, né? Diferente. É mesóclise, né, isso aqui? Ó, permito-me pedir toda a vossa atenção para este importante acontecimento histórico, porque, ao contrário do que é corrente, a lição moral extraível do episódio não terá de esperar o fim do relato. Saltar-vos-á ao rosto não tarda. Tá bom? Aí aqui agora, ó. A expressão Este importante acontecimento histórico faz referência. ó, a expressão
Este acontecimento histórico faz referência, vamos lá, ó, à vida camponesa de uma aldeia de arredores de mais de 400 anos. E aí? Eu acho que é essa, porque ela tá lá antes. Mas o este, lembra que o este Este. é para frente. O T, ele faz Tá. referência para frente. Então, é referência catafórica. Tá. Então, eu Entendeu? tentei isso. Vou gravar. Ó, a gente tem que se ligar no seguinte, ó. O este é catafórico. Se fosse esse, aí seria anafórico. O este Fora. faz referência para frente. Coesão catafórica. Agora, Tá. o esse faz referência para trás. Referência, coesão anafórica. Entendeu? Isso aqui é pegadinha, né? Se a pessoa não tem Ó, noção, nessa casa aqui, ó, nesse ela caso erra. aqui, o este não vai falar sobre vida camponesa. Vou falar Não depois. vai falar depois. Da lição moral. Agora, se fosse esse episódio, aí era outra coisa, ó. Esse importante acontecimento histórico. Aí já começaria a dar noção, viu? Como é que uma letra literalmente muda tudo? Uhum. Então, a opção A não ocorreu. Então, letra B, né? Ó. Aí, nesse caso aqui, ó, vamos para a próxima letra. Perdão, aqui, ó. Ao soar o sino da igreja. Ao soar o sino da igreja, quando alguém morria em uma aldeia dos arredores de Florença há mais de 400 anos. E aí? Depois. Não correu aqui, ó, não tá, sim, tá depois, mas não tem uma ligação, ó. Uma Aí ligação, vem aqui, ó. conexão. Estavam os habitantes em suas casas ou trabalhar os cultivos, nos cultivos quando se ouviu soar o sino da igreja. O sino ainda tocou por alguns minutos mais. Finalmente calou-se, né? Porque tá faltando uma letra aqui. Então, nesse caso aqui, ó, não ocorreu esse movimento popular aqui para ajudar o camponês. E nem se tratava do sino. Então, vamos lá, para o próximo. Ó. Ao anúncio da morte da justiça, feito por um camponês em uma aldeia dos arredores de Florença há mais de 400 anos. A substituição do sineiro por um camponês em uma aldeia dos arredores de Florença há mais de 400 anos. Aí, letra E, ó, que foi a alternativa que mais se encaixou. Ao movimento popular que ajudou um camponês a reaver suas terras que haviam sido usurpadas em uma aldeia dos arredores de Florença há mais de 400 anos. Ó. Porque é o seguinte, essa questão ela é um pouco complexa. Por que ela é complexa? Porque Essa confusa. Isso, mas veja bem, quando fala bem assim, ó, esse importante acontecimento histórico, o acontecimento, qual é a justificativa para isso daqui, ó? O acontecimento histórico é a junção de todos esses atos, não é as outras questões aqui, ó, o item A, o item B, o item C e o item D são fatos isolados, entendeu? São fatos isolados, mas o acontecimento histórico em si é a junção de todos os atos aí, ó, do texto todo. E o que a letra E aí, ó, no caso, é como se fosse o resumo, entendeu? É como se fosse o resumo do que aconteceu no texto. Ou seja, este ato histórico, este importante acontecimento histórico. Entendeu? Entendi, essa tá mais difícil dessas de Ela hoje. tá mais porque o grau dela é mais difícil, mas o que eu quero te chamar a atenção? Porque normalmente
Quando você não tem, ó, o eixo, qual é o macete disso daí, ó? Quando você não tem dois pontos, por exemplo, ó, tá aqui a expressão, este importante acontecimento histórico. Se tivesse dois pontos, logo em seguida, você já teria o referente dele. Muito claro. Se você tivesse dois pontos, depois do este acontecimento, este importante acontecimento histórico, dois pontos. Em seguida, já se colocaria qual era o acontecimento importante. Aí você teria um referencial, um referente mais próximo e mais nítido, certo? Normalmente acontece assim, mais próximo, um referente mais próximo. Só que o referente dessa questão em si é o referente do todo. Então, você precisou ter a leitura por completa para você chegar na conclusão do que foi o acontecimento importante histórico. O importante acontecimento histórico. Ó. Se bem que não é um texto grande. Ó. Estavam os habitantes em suas casas ou a trabalhar nos cultivos quando se ouviu soar o sino da igreja. O sino ainda tocou por alguns minutos mais. Finalmente calou-se. Instantes depois, a porta abria-se e um camponês aparecia no limiar. Ora, não sendo este o homem encarregado de tocar habitualmente o sino, compreende-se que os vizinhos lhe tenham perguntado onde se encontrava o sineiro e quem era o morto. O sineiro não está aqui. Eu é que toquei o sino. Foi a resposta do camponês. Então, aqui já narrou o quê? O cara, a princípio, já é suspeito, porque os moradores olharam lá, não tinha tanto costume o sino bater naquela hora. E quem batia não era aquele cara, era o sineiro. O sineiro era quem? O cara que batia o sino todo dia, naquele mesmo horário. Entendeu? Esse era o sineiro. De repente, o sino é acionado, só que não é pela pessoa que é de costume. É a mesma coisa aqui, ó. Você tem costume de ter aula comigo. De repente, você vê a Gabi. Aí você pergunta para a Gabi, Gabi, cadê o professor Alessandro? Aí ela, né, tá lavando louça. Eu resolvi botar ele para lavar a louça, arrumar a casa e cuidar da bebê. E eu vou dar aula no lugar dele. Entendeu? É mais ou menos isso. Aí, continuando. Mas então, não morreu ninguém? Tornaram os vizinhos tornaram os vizinhos. E o camponês respondeu: ninguém que tivesse nome e figura de gente. Toquei afinados pela justiça, porque a justiça está morta. O que acontecera? Acontecera que o ganancioso senhor do lugar andava desde há tempos a mudar em sítio os marcos das extremas das suas terras. Extremas aí, no caso da localidade, né? Da sua serra. Os lados, né? Mais ou menos isso. O lesado tinha começado por protestar e reclamar, pois implorou compaixão e finalmente resolveu queixar-se às autoridades e acolher-se à proteção da justiça. Tudo sem resultado. A expoliação continuou. Então, o desesperado decidiu anunciar a morte da justiça. Então, quem morreu até agora, foi a justiça, não foi uma pessoa. Não sei o que se sucedeu, não sei o que sucedeu depois. Não sei se o braço popular foi ajudar o camponês a repor as extremas nos seus sítios, ou se os vizinhos, uma vez que a justiça havia sido declarada defunta, regressaram resignados, de cabeça baixa e alma sucumbida à triste vida de todos os dias. Suponho ter sido esta única vez que, em qualquer parte do mundo, um sino chorou a morte da justiça. Oh, meu Deus, aqui no Brasil também, né? Nunca mais tornou a ouvir-se aquele fúnebre dobre da aldeia de Florença. Mas a justiça continuou e continua a morrer todos os dias. Agora mesmo, neste instante, longe, ou aqui ao lado, à porta da nossa casa, alguém está
A está matando. Matando quem? A justiça. De cada vez que morre, é como se, afinal, nunca tivesse existido para aqueles que nela tinham confiado. Para aqueles que dela esperavam o que da justiça todos temos o direito de esperar. Justiça, simplesmente justiça. Não há que envolver as túnicas de teatro e nos confunde com flores de vãs retóricas judicialistas. E assim vai. Então, ó, é a ideia. Um texto rebuscado, é um texto que foge do nosso... É porque é texto de poema, né? A narrativa é mais poética, né? Então, a gente não tem tanto costume de ler texto assim, texto não literário. A gente tem Difícil, costume... viu? Não, texto literário, perdão, isso aqui. Agora, peraí, deixa eu só ver aqui. É literário ou não literário? Agora fugiu da mente aqui. Pra eu não falar besteira, vai ficar gravado, né? É isso aí, professor. Tá certo. É isso mesmo. É isso mesmo, ó. Olha lá. É apresentado uma linguagem pessoal, em volta de emoção, predilismo, né? Ah, não, esse aqui é o texto literário mesmo. O texto não literário, que são os que a gente usa corriqueiramente, tá? Então, esse aqui é um texto não, é um texto literário. É apresentado, Literário, tá. isso, é um texto literário. Apresentado em uma linguagem pessoal, envolta em emoção, emprego de lirismo e valores do autor ou do ser retratado, né? Ele é mais subjetivo, né? O texto literário é mais para literatura, os textos literários. Os textos não literários são os textos que a gente usa na texto dissertativo, resumindo, né? Texto não literário, tá bom? Então Tá vamos bom. lá. Ó. Aí agora, qual é a alternativa que a gente pegou aqui, ó? A expressão este importante acontecimento histórico faz referência ao quê? Ao movimento popular que ajudou um camponês a reaver suas terras que haviam sido ultrapassadas, usurpadas, né? Usurpadas é o quê? Roubadas. Em uma aldeia de arredores de Florença há mais de 400 anos. Tá? Então, esse é o resumo. É uma típica função da catáfora, né? Vamos dizer assim, ela está fazendo uma menção, ela quer que você faça um resumo de toda a história. Ela não vai pedir, normalmente ele não vai, uma questão dessa não vai cair com um texto muito grande. Isso aqui é um texto pequeno, tá? Tá. Relativamente pequeno. Então, a alternativa correta é a letra E. Ou, é isso mesmo, a letra E. Ah, é, letra E. É porque aqui não tem o gabarito lá embaixo, a 40. Tá bom? Então, aqui dessa lista aqui, a gente finalizou essa lista, tá bom? Aí aqui agora, ó, essa daqui, questão de coesão e coerência, muito bacana, viu, Banca Sebrasco. Semana que vem, ô Fabiana, o que eu recomendo? O que você acha da gente trabalhar questões de gramática, mas da FGV? Que a gente já está trabalhando redação da FGV, né? O que você acha da gente Pode trabalhar ser. a gramática da FGV? Pode ser. Eu tenho aqui que a gente já começou a fazer, né? Eu reimprimi. Essa aqui tá limpinha. Da FGV? Da FGV. Qual? Tá aqui. Aqui, FGV. Essa aqui, ó. Que a gente ia ver pro TJ. Ah, tá. Deixa eu Aí ver qual qualquer é. coisa. Aí, ó. Deixa eu ver Para aqui. você aí tá ao contrário, né? Não, tá certo. Tá certo? Uhum. É porque para mim aqui tá ao contrário. Deixa eu só ver se eu acho essa questão aqui. Espera aí. Qual é o assunto aí? Concordância, verbal e nominal.
entre parênteses. Aqui tem da 1 até a 35. Tá. Essa questão aí fala sobre o quê? Fala aí, essa uma aí. Essa 1 é FGV, ATCE, TCE do Amazonas e É um... TCE, Auditoria de Tecnologia de Informação 2021. Assunto, concordância, verbal e nominal. Em todas as frases abaixo, Ah, tá. Esse daí, em todas as frases... Então, peraí. há Eu acho. inadequações gramaticais. A única frase inteiramente correta é. Aí tem da letra A até E. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Saiu uma matéria no Metrópole, você viu? Sobre... Tem um outro lugar sobre a minha prova do concurso, da secretaria. A secretária deu entrevista dizendo que pode sair até em junho o edital. Não, esse aí eu já falei. Junho, essa prova vai ser lá para agosto. No máximo em setembro. Aí eu também tô achando. É, vai ser isso daí, você vai ver. Mas vai Deixa eu ser bom, só... dá tempo pra gente estudar, eu não tô com pressa. Dá sim, a gente vai estudar. Ó, dá tempo da gente estudar Banca Sebrasp, Banca FGV, dá para Todas, né? estudar IBFC, porque a IBFC Todas foi quatro. escolhida para a saúde, né? Secretaria de Saúde. Ah, Então, né? Vamos ver. eu acho que esse Deixa eu... edital vai ser lá para junho mesmo. Uhum. Qual é? Deixa eu só ver aqui a questão certinha. Que é para deixar aqui já o... Deixa eu só Aqui, ó. tirar aqui a... Vou interromper a gravação aqui, tá? Que é para a gente não... Tá. Então, vamos mostrar aqui o edital passado, que é para a gente ter uma noção de como que a gente está em nível de conteúdo estudando, né? Vamos lá para Aham. baixo. Esse aqui foi o edital de 2016, a prova, ó, professor, 40 horas, 5.000, ele entrava com esse valor, né? 5.000, Aham. 5.016,53 centavos. Não é uma remuneração tão grande, mas também, hoje esses 5.000 aqui, possivelmente hoje, quem entrou nessa época aqui, 2017, deve estar ganhando já uns 7 a 8.000 já. É, E tem as gratificações também, né? Esse aqui é o bruto. o básico, assim após. É só com concurso, né, de pedagogia. Eu já tenho 2 pós na área da pedagogia. E ainda tem o... E 2 na área do direito, né? Ah, você tem pós no direito? Tenho 2 pós também. Na área de quê? Não gostou do direito, não? Gostei, professor, mas o problema é que é muito concorrido para concurso. É Ah, pior do é? Você que acha? na Ó, educação. Hum. mas também, ó, eu no seu lugar eu tentaria fazer para os dois, sabia? Tanto para Hum. secretária, dentro da mesma secretaria, entendeu? Porque você tem a Aham, possibilidade de fazer para professor e você tem a aham. possibilidade de fazer para a área de direito da Se própria tiver, secretaria. eu vou fazer. Não, Se se for horário tiver, não. diferente, Sempre tem. É, isso é vai ter, né? certeza, vai ter. Ó. Nesse próprio aqui, a gente pode até olhar esse edital aqui, ó, ver se teve. Ó, Tá. língua portuguesa, ó. A gente já trabalhou isso aqui, ó. Compreensão e interpretação de textos, entendeu? A gente já trabalhou reconhecimento de tipos e gêneros textuais, não tão a fundo. Uhum. Hoje, por exemplo, a gente fez isso. Lembra que eu mostrei? Olha, o texto, ele é um texto predominantemente narrativo, certo? Entendi. Por que que é um texto predominantemente narrativo? Porque a gente tem um tempo onde aconteceu a história, a gente tem um lugar onde aconteceu a história, a gente tem personagem, a gente tem um narrador e a gente tem o clímax da história, né? O enredo, né, da história, e o clímax que é a resolução do problema lá do roubo das terras, né? Do cara, do camponês. Então, É. a gente tem aqui, ó, coesão e coerência, mecanismo de coesão textual, né, que é aquelas questões de
Ó, emprego de elementos de referenciação, substituição, conectores. Aqui, a gente já estudou isso daqui, ó. O que mais? Emprego de classes de palavras, relações, concordância verbal e nominal, regência, crase. A gente já estudou isso aqui. O que mais? Colocação, não, ainda não. Reescrita de frase, já estudamos. Substituição de palavras ou trechos. Aí agora, a gente vai só aprofundando. Agora, mais para frente, eu vou organizar melhor ainda a forma que a gente vai resolver as nossas questões. Ficar de boa, você vai ver, vai ficar de cara. Mas, enfim, Ai, tá bom. vamos ver o... Mas você viu que a gente está bem no edital, viu? Ah, tá ótimo. O edital está bem trabalhado, a parte de gramática. E olha só, esse edital aqui ele é bem legal, bem diferente, porque ó, lá na parte de discursivas, ó, quando eu falo de... Aqui, ó. Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele já vem com isso aqui, ó. Todo concurso podia vir com isso aqui, ó. Isso aqui seria os temas Ah, das áreas de redação, ó. Ó, ah, tópicos relevantes e atuais de diversas áreas. Deixa eu só fazer até copiar isso aqui. Vou deixar no meu WhatsApp aqui, que é para... mais rápido. aí a gente faz um tema, faz uma redação de cada tema desse, né, professor? Sim, então aqui, ó, o próprio edital já vem falando, ó. Segurança, Hum. transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia e suas interrelações. Então, interrelações, uma coisa pode se relacionar com a outra aqui, ó. O que que a economia se relaciona com a política? O que que a sociedade se relaciona com a política? E assim vai, tá? Outra coisa importante, vamos ver lá que eu falei da área do direito, né? Vamos ver se a gente acha aqui, ó, direito. Ah, se tiver, vou fazer sim, vou aproveitar o embalo. Só que vou ter que ter mais matéria para estudar, vou ter que voltar para o direito. É esse aqui, ó. Ó, analista de gestão educacional, especialidade, direito e legislação. Hum. Aqui, ó. Deixa eu ver esse outro aqui. Especialidade, não, esse aqui é contabilidade, jornalismo. É esse aqui, ó. Direito e É. legislação, é o cargo 32, ó. Aí quais são os conteúdos da área específica? É isso aqui, ó, direito administrativo, Uhum. direito constitucional, processual do trabalho, previdenciário, Nossa, é muita coisa, meu Deus. processual civil. Nossa, é muita coisa para estudar. Esse Mas dá aqui. para eu tentar. Hã? Dá para eu tentar. Dá sim. Se eu pago um cursinho ainda, um pronto desses aí. Se Sim, tiver dessa sim. área, aí eu pago e estudo. Sim, sim. Aí aqui é basicamente isso aí. Tá bom? Uhum. Então deixa eu parar aqui. Aí agora, Nossa, isso é muita coisa. então a gente já vem. Deixa eu interromper isso aqui. Aí agora, próxima aula. Aí na quarta-feira, ó, quinta-feira, quinta e sexta, gramática. Quinta e sexta, gramática. Na quarta-feira, a redação. Tá bom? Tá. Outra coisa importante. Você tem o cadastro aqui, ó, para a gente ficar bem alinhado. Deixa eu compartilhar de novo aqui a tela com você. O da sua Da plataforma? plataforma, tá lá? Tá, eu Ó, tenho. tem, né? Então, eu preciso que você, Fabiana, agora lá, eu subi ontem, eu organizei. Tá tudo organizado lá na plataforma.
Inclusive, eu vou te cadastrar também lá na da FGV. Deixa eu te cadastrar aqui agora. Tá. Eu vou até olhar aqui agora Olha, também. entra aí na plataforma, por favor. Eu vou te cadastrar. Você e a menina. A Carol. A Carol, vou cadastrar vocês duas aqui na turma do TJ, que é para vocês verem a. Cadê aqui? Fabiana Raquel aqui. Entrei. Fabiana Raquel e Ana Caroline. É Ana Caroline, né? É. É ela mesmo. Pronto, vocês já estão na turma do. Lá no cursos e aulas, é que eu vejo? Não, você vai ver lá na parte de redações, temas de redação. Ah, tá. Já tem aí todas as redações para vocês fazerem, tá? Aham. Mais redações. Deixa eu ver aqui. É, professor, tá com sono, hein? Hoje tá, hoje já é a quarta aula hoje. É assim Eu falei, mesmo.